Dando sequência à série de programas especiais sobre o pleito eleitoral, começamos mais um Band Eleições. Os candidatos que disputam o Piratini passam por aqui falando sobre suas propostas e projetos para o Rio Grande do Sul. Na série de entrevistas com os candidatos ao Piratini, recebemos Onyx Lorenzoni, candidato pelo PL. Candidato, seja bem-vindo ao Band Eleições. Satisfação de estar aqui. Vamos conversar sobre o nosso amado Rio Grande. Com certeza, né? Temos aí alguns desafios, já ficaram alguns bem marcados no debate, o primeiro debate que foi justamente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um deles a questão fiscal. Como tratar a questão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul? Eu quero falar de justamente pacotes de incentivos e Fundopem, atrair investimentos e a partir daí gerar empregos. Modificar o Fundopem, criar novos pacotes, como atrair investimentos para o Estado, candidato? Bom, a gente tem que dar um passinho para trás, né, para poder entender o cenário que a gente está, né? O cenário de negócio no Rio Grande do Sul, ele está muito ruim. Para a gente ter uma ideia, no atual governo, nós encolhemos o nosso PIB em 2,24, né? E o Brasil cresceu mais de 3 pontos percentuais. Onde é que está a diferença? Primeiro, nas escolhas de quem governou. Enquanto aqui o cenário para o empreendedor é ruim, complexo, amarrado, burocrático, e o empreendedor é recebido cheio de ressalvas, nós no Brasil, no governo do presidente Bolsonaro, que eu tive a responsabilidade de coordenar no primeiro ano de governo pela Casa Civil, nós construímos um ambiente amigável, a favor de quem empreende, gera emprego, renda. Por quê? Tu só pode cuidar dos vulneráveis, como eu fiz lá no Cidadania, se tu tiver junto, do outro lado, em geração de emprego e renda, para que seja sustentável todos os programas sociais do governo. Então, a gente tirou pedra do caminho, desburocratizou, simplificou, digitalizou o governo, ou seja, a gente modificou o ambiente de negócio no Brasil. Tanto é verdade, quando nós iniciamos naquele ranking do Doing Business, o Brasil era país de número 124. Hoje o Brasil está no lugar número 80, ou seja, nós avançamos bastante. E ainda tem o desejo do governo, o propósito do presidente, do Brasil entrar até 50 economias mais de melhor ambiente de negócio, né? Por outro lado, nós temos a questão da dívida, né? O acordo que foi feito na dívida, ele foi um acordo irresponsável. Por quê? Ele não foi mediado pelo interesse dos gaúchos, ele foi mediado pelo interesse eleitoral do então ex-governador que renunciou ao Rio Grande e aos gaúchos. Por quê? É a única explicação para ele aceitar um acordo onde ele reconhece uma dívida de 74 bilhões. O Tribunal de Contas do Estado tem uma auditoria que prova que ela é no mínimo 15 bilhões a menor por conta do anatocismo, que é o juro sobre juro. Sim. E se tu recuares, e é possível juridicamente obter isso, o IPCA, que passou a valer a partir de 2016, até a origem da dívida, derruba mais 15. Então, na verdade, seriam 30 bi, e não 74 bi. Se tu pega o acordo que ele fez e joga o juro para os próximos 28 anos, eu pedi para o economista que todo mundo respeita no Rio Grande do Sul, Ricardo Lima, fazer o cálculo. 168 bilhões nós vamos pagar. Esse dinheiro vai sair de onde, Osíris? Só pode sair da saúde, da educação, da segurança. Ou seja, é um drama. Então, eu já falei com o presidente Jair Bolsonaro, já falei com o ministro Paulo Guedes. Se for da vontade do povo gaúcho, ou for abençoado por Deus nessa campanha, a gente sair vitorioso, em novembro eu estou lá em Brasília para começar a rediscutir um acordo que respeite os gaúchos e que não nos tire nem presente nem futuro. Candidato, em 2017 foi votada a lei que instituiu os planos de recuperação para os estados. PLP, Projeto de Lei Complementar número 343 de 2017. Foi aprovado por 301 votos a 127. O senhor votou a favor? Votei. Por que o senhor votou a favor e agora é tão crítico do acordo? Porque era voluntário. A cena do Rio Grande do Sul é o seguinte, o ex-governador que renunciou aos gaúchos, para usar um argumento eleitoral ou político-eleitoral no seu delírio de ser candidato a presidente da República, ele botou uma corda no pescoço, simbolizando o Rio Grande do Sul, subiu na cadeirinha e pulou da cadeirinha. É isso. Quer um exemplo? Por que ele mandou o Rio Grande do Sul aderir no último dia útil de 2021? Porque se ele aderisse 3 dias depois, no primeiro dia útil de 2022, o Rio Grande do Sul não seria aceito no programa. Ele teve que se valer daquele ano terrível que foi 2020,
onde o nosso PIB, pelo fecha tudo, por pintar mapinha, por transformar em cientista um pseudocientista, o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, nunca pegou na mão de um paciente numa UTI, nunca esteve dentro de um hospital, e ele reconheceu publicamente que nunca tratou de uma epidemia, o que dirá de uma pandemia desta importância. E o que aconteceu com o PIB do Rio Grande do Sul? 200 mil empresas fechadas. Quantas pessoas trabalhavam, Macalossi? 2, 3, 4, 10, não sei. Pega 3, dá 600 mil gaúchos e gaúchas que perderam o seu ganha-pão porque o governo, de forma inadequada, tomou uma atitude de travar e trancar todo mundo. É que quando vi o seu voto a favor desse PLP de 2017, é óbvio, eu presumi que o senhor concordava com os termos estabelecidos pela legislação. Não, já vou te dizer que não. Eu concordava porque ali era um caminho para os estados que assim desejassem, porque antes era muito pior. Por quê? Porque a alta burocracia da Fazenda Pública e da Receita da União vem há anos provocando a fragilização do princípio federativo. O objetivo daqueles técnicos é centralização de poder na União. Por quê? Porque se beneficiam salarialmente disso. E mais, quanto mais esgoelar os estados, sufocar os estados, mais poder concentra na União. Tanto que tem 17 estados endividados no Brasil. O senhor acha que a condição do Rio Grande do Sul não contemplava o... Naquele momento, PLP. em 2017, tu tem que ver lá, eu fui o deputado que defendeu o destaque para não permitir que naquela legislação, e eu votei contra isso, naquela legislação aprovada em 2017, que é ainda menos restritiva da aprovada em 21, o que eu fiz lá em 2017? Eu fui defender que os estados tinham o direito de litigar, porque aquela legislação retira do estado o direito que é constitucional de defender seu povo. Buscar a justiça. Buscar a justiça. Eu fiz discurso da tribuna, tentei arrumar voto, mas nós não conseguimos. Mas o texto assinado que está aí veio da Secretaria do Tesouro, que está no governo de hoje, que o senhor integra. Sim, mas eu volto a te dizer, voluntário. Então, vamos estudar o programa. Por que não entrou no primeiro degrau? Se chama Plano de Equilíbrio Fiscal, PEF. Está lá. O Plano de Equilíbrio Fiscal é uma administração só, dura só 4 anos, não se transfere para as outras administrações, seria muito mais honesto com o futuro. E em nenhum momento deveria fazer como o governador mandou fazer em 25 de fevereiro, que é renunciar. Hoje não existe mais a ação que o governador Sartori conseguiu, aquela liminar que protegeu o Rio Grande do Sul desde junho de 2017. O Rio Grande do Sul não pagou quase 15 bilhões da sua dívida até o dia de hoje. E o ex-governador que renunciou aos gaúchos, ele não pagou 10,4 bi. Para que renunciou? Candidato, o senhor menciona esse PEF no seu programa de governo. O senhor disse que era uma alternativa mais positiva. Eu conversei com alguns economistas sobre o PEF e eles apontaram certas limitações nos efeitos dele. O senhor mesmo menciona que ele era mais curto em tempo de abrangência. E aí a minha pergunta é a seguinte: dado o perfil da condição do Estado, que até pouco tempo atrás não conseguia nem mesmo pagar o salário dos funcionários públicos, será que um perfil limitado de negociação como essa seria o adequado para o Estado? Primeiro, assim, a gente tem que ter clareza de duas coisas. Primeiro, a União não precisa um centavo desse dinheiro. Zero. Por quê? Porque nas últimas 2 décadas concentrou a arrecadação na União. Esse é o fato. Então, mas tem que pagar, porque tomou o dinheiro, óbvio. Agora, tem que pagar o justo. E a negociação, eu defendo e já discuti isso com o ministro Paulo Guedes e mostrei ao presidente o seguinte: o que deveria ser feito, no meu entendimento, e eu trabalho isso desde 2014, eu não trabalho isso de ontem, né? O rapaz foi ver programa de recuperação fiscal e dívida do Estado quando assumiu o governo. E aí tentou usar isso como marketing eleitoral, né? É diferente, melhor, maquiagem eleitoral, né? Então, o que acontece? Desde 2014 é que eu defendo que haja securitização da dívida dos estados, a semelhança do que foi feito da dívida agrícola. Vamos lembrar, em 2000 foi feita a securitização da dívida agrícola, o Brasil produzia 60 milhões de toneladas, em meia dúzia de anos o Brasil já passou para 150 milhões de toneladas, reestruturou toda a sua cadeia produtiva de máquinas e implementos e o nível de adimplência foi de 98%. Por quê? Porque alongou, reduziu o custo, ficou tranquilo para o produtor pagar e continuar investindo.
Muito do que é o agro hoje se deveu àquela renegociação lá de 2001. Então, eu proponho que seja a mesma coisa para os estados. Disse, inclusive, o Paulo Guedes. A reforma mais importante que o presidente Bolsonaro fez foi a reforma moral. Acabou com a roubalheira e com a corrupção no governo. E a reforma mais importante para ser feita no próximo governo é a reforma tributária. Eu andei em 2019, porque eu coordenei o PPI pela Casa Civil, que é o Programa de Parceria de Investimento, buscando investimentos externos para concessões e privatizações no Brasil. Nós arrecadamos naquele ano, Macalossi, 450 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro vai ser investido em 2023 e 2024 em obras públicas de infraestrutura. Não vai ter dinheiro público, é dinheiro privado que vai estar ali. Desde geração de energia, transmissão, portos, aeroportos. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a reforma a reforma tributária ela pode ser um mote para reunir os estados, os 17, trazer um IVA no padrão europeu americano, então tu simplifica a questão tributária dos estados, acaba com o CONFAS, que é uma tragédia para o Brasil, porque só pesa sobre o cidadão, né, para defender a máquina pública, cria um imposto digital para pegar essa nova economia aí que ninguém tá pegando hoje, imposto de renda, contribuição previdenciária e acabou. Aí tu vai na Arábia, tu vai na Rússia, tu vai na China, tu explica para qualquer investidor do mundo, todo mundo entende. Mas isso em nível nacional, né? Nível nacional. Aí, mas em nível estadual? Só um pouquinho. Qual é o preço dos governadores pagar? Unir as suas bancadas para votar a favor de uma reforma que simplifique de uma vez por todas a vida do brasileiro. O senhor vai reduzir a máquina do Estado? Claro. Vai seguir o processo de reformas? Claro. Mas o senhor é contra a privatização do Banrisul? Não, mas isso é uma coisa diferente. Vai fazer um grande PDV? Não. Nós vamos enxugar a estrutura. Hoje o grande problema é a partidarização. A incompetência na gestão do Banrisul é evidente. Quando o rapaz que renunciou ao Rio Grande do Sul assumiu, o Banrisul valia 10,2 bi. O Rio Grande do Sul vale 6,4 bi hoje. 4,4 bi hoje. Sumiu 6 bilhões do Banrisul. Compara, então, trimestre a trimestre, a execução do Banrisul. Pega o Sicredi. 7-0 todos para o Sicredi. Onde que está a diferença? Profissionalismo, competência, digitalização, capacidade de entender o mercado. E por que o Banrisul hoje é isso que está aí? Um banco que tem 90 anos, está capitalizado, porque politizaram, partidarizaram e trouxeram gente que não tem competência para tocar o banco. É simples. Então, um patrimônio de 90 anos dos gaúchos, que já valeu 10 bilhões, se vender por 3, por 2, quem é que vai ganhar dinheiro com isso? O povo gaúcho? O governo do estado? Ou quem comprar e rapidamente atualizar e digitalizar o banco e encontrar novas alternativas, e tem vários profissionais que sabem fazer isso, o banco valer 10, 12 bi. Vai ser uma privatização como foi feito da CE. Ou na CE, quando o governador que renunciou aos gaúchos mandou vender, ele não sabia que tinha 1 bilhão de reais para distribuir de lucro? Os chineses que vieram aqui pagaram 2 bi 200, correto? 5 meses depois botaram 1 bilhão no bolso. Ninguém sabia? Espero que não, né? O Macalossi tem uma pergunta engatilhada, mas vai fazer depois do break. A gente está conversando esse Band de Eleições com o candidato do PL ao Palácio Piratini, o Nix Lorenzoni. Fazemos um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Band de Eleições, recebendo hoje o Nix Lorenzoni, candidato do PL ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Candidato, o estado tem uma chaga que são os índices de violência contra a mulher, que desde 2016 não retroagem, oscilam demais, são intensos. Como o governo pode trabalhar de forma a combater essa chaga? Bom, esse é um dos problemas da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, né? Se o Rio Grande do Sul tivesse trazido com mais intensidade os programas montados pelo governo federal, talvez os nossos resultados fossem muito melhores. O presidente Bolsonaro sancionou mais de 40 projetos de lei para proteger e beneficiar as mulheres brasileiras. Pouca gente fala isso, né? Então, o que ocorre aqui no Rio Grande do Sul? Nós precisamos melhorar a segurança como um todo, construir presídio. Aconteceu hoje, ao meio-dia, aconteceu à noite. Abre a porta da galeria
entrega comida para o prefeito da galeria, fecha a porta e ele define, ou seja, a facção dele define quem come, quem não come, quem toma banho, não toma banho, quem dorme, quem não dorme, pega sol, não pega sol. Tem 3.200 homens vivendo assim ali no Presídio Central. Isso é razoável? Que um governador ou que um governo permita que seja assim? As pessoas precisam, primeiro, também ter segurança dentro do presídio. Elas têm que ser respeitadas. Estão lá para cumprir pena, não tem que ter moleza, mas também tem que tratar as pessoas decentemente. São seres humanos como nós. O senhor vai acabar com o Central? Eu pretendo acabar com o Central. O Central é um equívoco desse tamanho. É preferível que a gente construa várias unidades menores, algumas de segurança máxima aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que assumir isso. Para quê? Para a gente poder melhorar. Com isso, reunifica a Brigada Militar, une as polícias, aí nós temos Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, que está se estruturando no Rio Grande do Sul agora. Uma polícia única, então. E a Polícia Científica. Não, elas vão ficar cada uma dentro do seu perfil de atuação. Eu sou absolutamente defensor das polícias militares. Eu não acho que tem que misturar a conversa, não. Eu acho que tem que ter polícia civil, polícia judiciária e tem que ter a polícia militar para fazer o patrulhamento ostensivo e o enfrentamento direto ao crime. E, junto com isso, dar uma atenção especializada e intensa com muito processo educacional dentro das escolas de ensino médio sobre a questão da violência familiar. Porque não é só a mulher, não. O que tem de filhos e filhas sendo atacados, sendo agredidos e sendo abusados é algo que precisa ter a atenção de todos nós. Isso é um compromisso que nós temos que ver em defesa da vida das mulheres e das crianças e adolescentes aqui no nosso estado. Candidato, o senhor é contra ou a favor do monitoramento por câmera de policiais? Completamente contra. Por quê? Primeiro, porque a experiência de São Paulo foi uma tragédia. Sabe quem é que está fazendo o enfrentamento do crime organizado na cidade de São Paulo? Guarda Municipal. Então, a Brigada Militar, vamos ficar na Brigada Militar. A Brigada Militar tem um regimento extremamente rígido, tem uma história de serviços prestados, aonde 99% dos brigadianos e brigadianas têm uma conduta admirável. Como todo grupamento humano, nós temos 1% de problemas, né? Então, nós temos hoje uma legislação rígida, um regulamento interno extremamente rígido e nunca faltou coragem na Brigada Militar para cortar dentro da própria carga. Então, o que vai acontecer com a Brigada Militar? A Brigada Militar vai saber que vai ter um governador que vai protegê-la, que vai estar ao lado dela e quando ela fizer enfrentamento com a bandidagem, eu fico do lado da Brigada. Eu não vou fazer como outros governadores fizeram para dizer, olha, tenho que avisar que eu sou policial militar, estou armado, vou atirar. 3 tombaram lá na frente do Cristo Redentor, por causa dessa bobagem ideológica. Policial sai de casa, sua família não sabe se ele volta. Policial é herói e tem que ser tratado como herói. E nós vamos trabalhar esta cultura no Rio Grande do Sul. Quando nós recuperamos no plano nacional o respeito aos militares e aos policiais brasileiros, nós vamos trazer para o Rio Grande do Sul essa construção da cultura do respeito e tratar o policial como herói. Mas e qual é o impeditivo de, utilizando a câmera, o policial agir dessa maneira que o senhor descreve? Os americanos usam. Bom, mas os americanos têm uma série de outros problemas que nós não temos. Inclusive no carro, né, da patrulha. Mas no meu modo de entender, tu tem que dar liberdade para o policial poder agir. Agora, com a situação de não poder subir a polícia, os morros cariocas, como é que está o Rio de Janeiro? Então, a minha pergunta é, o sujeito porta um fuzil, ele está querendo o quê com o fuzil? Ele está querendo proteger lá o quê na favela? Lá do Rio de Janeiro, né? Nós já estamos com essa situação aqui. Então, tu não pode estabelecer, né, dificuldades para uma ação das forças policiais. Elas têm que ter liberdade de atuação, controle, monitoramento, corregedoria, tem que ter tudo e rígido. Agora, eu não vou manietar os policiais gaúchos. Candidato, projeto para a educação, resgate da valorização de professor e modelo educacional para melhorar o ranking do Estado. Que proposta o senhor tem? Bom, primeiro, eu já tomei a decisão de que se eu for escolhido governador, eu vou criar a Secretaria da Primeira Infância.
da mesma maneira que eu criei lá no Ministério da Cidadania. Por quê? Porque se nós não cuidarmos dos nossos pequenos, das crianças de 0 a 36 meses, só para quem está em casa poder entender, é nessa fase que se desenvolve toda a capacidade cerebral, o cérebro das crianças. Pega uma criança normal, ela enxerga perfeitamente, tampona o olhinho esquerdo dela, deixa 60, 70 dias, ela vai ficar cega definitivamente. Por quê? Porque toda a estrutura cerebral de leitura da imagem é construída nesse período. Então, elas precisam ser estimuladas adequadamente para desenvolver toda a sua capacidade cerebral, intelectual e a sua capacidade de aprender. E ali dos 36 meses até os 5 anos e 11 meses, elas precisam desenvolver as suas habilidades, né, cognitivas, a sua psicomotricidade ampla e fina e o prazer em aprender. Isso você aprende na escola, ter prazer em aprender. As crianças de classe média têm isso ao natural, por toda a nossa formação cultural. Qual é a diferença? A criança de classe média chega na primeira série do ensino fundamental, em 2 meses ela está alfabetizada, se é que ela já não chega alfabetizada. E a criança de família vulnerável, porque não teve todo esse processo que é importantíssimo, ela chega lá e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e o resultado está aí. 35% das nossas crianças inventaram 9 séries no ensino fundamental totalmente desnecessário. Para fazer o quê? Para tentar compensar o que não compensa mais. Sabe qual é o grau de diferença? Não é 40% menos de capacidade. Uma criança vulnerável que não passou por esse processo de uma criança que passou. É 40 vezes menos. É um abismo que não se supera mais. Então, primeiro fazer isso para poder melhorar a condição de aprendizagem das crianças. Depois tem que levar a família para dentro da escola. E o turno integral? O senhor adotaria É uma o turno integral? alternativa, a gente tendo dinheiro, ou fazendo parceria com o setor privado. Escolas cívico-militares, fazer 100 por ano, a gente já muda bastante. Bagé tem uma experiência extraordinária com escolas cívico-militares, que vale a pena conhecer. E, por fim, no ensino médio, tu tem que abrir a porta das universidades comunitárias, confessionais e privadas do Rio Grande do Sul, no turno da tarde, onde elas têm bastante ociosidade, para, numa parceria com o Estado, fazer aulas de reforço para os alunos. Por que isso é importante? Porque aí tu leva um aluno de ensino médio de escola pública para dentro de uma universidade, ele vai para um laboratório de física, um laboratório de química, de matemática, tem aulas com um professor universitário, o que acontece com ele? Ele cria no seu imaginário a possibilidade de um dia estar lá, e aí ele dobra o seu esforço. Candidato, o senhor mencionou escolas cívico-militares, falou 100 por ano, é a meta que o senhor colocou aqui. Qual que é o critério para a criação? Como é que se analisa se essa escola é apta, aquela não é? Como é que funciona? Existe hoje, né, um regramento para que a escola se habilite. Os municípios vão se habilitar a isso, a escolha é do município, né? Não é imposição. Os municípios se habilitam, né? Eles escolhem fazer isso. Bagé foi um dos primeiros municípios que se habilitou, levou, e hoje são mais de 1.000 alunos lá, que hoje tem uma formação extraordinária. Tu fala com as crianças, tu fala com as famílias, é emocionante. Eles têm... É como a meninada do Tiradentes. As crianças que vão para a escola Tiradentes, elas têm um desempenho extraordinário, né, nos seus desafios de vida ou nos vestibulares, estão aí, né, batendo os colégios particulares de Porto Alegre, na medicina, na engenharia, em todos os cursos. Então, é um Tiradentes que vai lá no ensino fundamental, trazendo o aluno de lá com disciplina, com mérito, com conteúdo. É uma escola muito diferente que, bom, como é voluntário, vai ter a oportunidade de cada município ou cada regional de educação dizer, nós queremos aqui, queremos acolá, mas o Estado vai estimular, o Estado vai apoiar, o Estado vai ajudar a financiar as adaptações. Mas não vai ter critério de seleção de aluno para entrada como acontece nas escolas militares já instituídas? Não. Na escola Tiradentes é concurso público. Então, aberto. É um critério de seleção. Sim, mas nessas escolas cívico-militares não funciona assim. Nestas escolas, como é que vai ser? Vai ser pela demanda regional, como é em todas as escolas públicas do Rio Grande do Sul. Vai ter cota? Hã? Vai ter cota para o aluno mais carente? Olha, eu sou 1000% favoráveis às cotas sociais. Tanto é que no Auxílio Brasil eu consegui escrever, depois de quase 20 anos de luta, o Auxílio Creche. Hoje, uma mãe, diferente do que era na época do PT, na época do PT era um empossamento de pessoas para pescar eleitoralmente.
Desde que eu entrei no Cidadania, nós começamos a construir uma rampa de ascensão social. E para isso, o que a gente fez? A gente fez uma plataforma, trabalhamos com as duas maiores, que é a Google e a Microsoft, fizemos prova de conceito. O que acontece? Hoje, uma mãe que está no Auxílio Brasil, que ganha R$600, e ela sai para trabalhar de carteira assinada, ela fica 2 anos garantida no programa. Mas ela tem um filho ou uma filha abaixo de 5 anos de idade, 5 anos e 11 meses, e não tem nem creche, nem maternal, nem jardim para essa criança, ela recebe R$250 do seu cartão, que só pode adquirir vaga numa creche privada, né? E ainda essa plataforma para o georreferenciamento, se deve entrar em ação agora para o final do ano, ele vai ver se o filho mais velho daquela família tem condição de ser menor aprendiz, ele leva esse jovem para uma empresa. Então, tu imagina, ela sai de R$600 para receber, vamos lá que ela tenha uma filha de 4 anos e um filho de 16. Ela sai para facilitar o cálculo, 1.200 de salário mínimo, ela vai receber, o menino vai receber mais R$600 Sim. de menor aprendiz, a família já fez R$1.800 e ela recebe mais 250 para custear a filha, ou seja, tu muda completamente a história familiar daquela família. Aí tu faz ela prosperar. Obrigado, boa jornada, candidato. Terminou? Está terminando. Muito bom, excelente. O Band Eleições de hoje fica por aqui. E agradecemos a presença do candidato do PL, Onyx Lorenzoni. Até o próximo programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá.